O tema do nosso trabalho é baseado em um artigo científico que fala sobre o uso de medicamentos off-label, principalmente em crianças e gestantes, visto que os ensaios clínicos não são realizados nessas populações. A introdução é com base em estudos clínicos que discutem o uso racional de medicamentos, visto que hoje é um problema de grande escala no Brasil, o uso desenfreado para patologias e faixas etárias diferentes do que consta em bula. Quando a indústria farmacêutica inventa um medicamento, ela deve produzir estudos científicos que mostrem aos reguladores que esse medicamento é significativamente melhor do que não tomar nenhum medicamento para uma doença específica. Qualquer doença cujas ações corretivas atendam a esses critérios estatísticos, elas devem ser identificadas na bula e na lista de indicações para este medicamento pelas autoridades regulatórias em todo o mundo. A Agência Reguladora de Saúde deve fornecer informações e instruções sobre os medicamentos necessários para um uso seguro e tratamento eficaz. É prática comum prescrever medicamentos registrados para uso que não estão incluídos nas informações do produto, os off-labels. O medicamento off-label é utilizado sem aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para doenças não especificadas na folha de instruções desse medicamento. A Organização Mundial de Saúde considera os medicamentos off-label com todas as indicações comuns que não se encontram justificadas na bula ou cuja indicação ainda não tenha sido aprovada pelo regulador para o alcance do que lhe é atribuído. Embora seja comum o uso do medicamento por indicação ou faixa etária não legalizada pelo órgão regulador de um país, essas dosagens para as quais não há embasamento científico despertam uma polêmica grande, tanto em eficácia e quanto aos possíveis agravos à saúde. A incerteza quanto à segurança e eficácia dos produtos, possibilidade de efeitos negativos não esperados, logicamente. Os achados da pesquisa destacam que os fármacos off-label têm percentuais elevados de vendas em farmácias ou de uso em hospitais, e tem se tornado uma prática que interage com a liberdade de escolha dos médicos nos casos das prescrições. A prática off-label no Brasil tem sido uma constante e a farmácia deve ter postura científica e ética no manuseio dessas prescrições. Portanto, hipotetiza-se que a prescrição e o uso dos medicamentos off-label podem ser prejudiciais à saúde do paciente e colocar em risco seu tratamento e cuidados. Embora essa prática exponha um caminho inovador, existe uma preocupação quanto aos seus riscos e os custos associados à saúde do paciente. O uso off-label de um medicamento é feito por conta e risco do médico que o prescreve e pode eventualmente vir a caracterizar um erro médico, mas em grande parte das vezes trata-se de uso essencialmente correto, apenas ainda não aprovado. O uso de medicamentos off-label é comum em populações especiais, como crianças e mulheres grávidas, pois os ensaios clínicos geralmente não são realizados nessas populações. Todavia, a promoção de medicamentos para uso off-label no Brasil é proibido, conforme a Resolução RDC número 96, de 17 de dezembro de 2008. Portanto, a prescrição de medicamentos off-label é uma infração ética, civil e penal, com reflexos na judicialização por erro médico. Em 19 de janeiro de 2010, entretanto, foi aprovada a Resolução número 47 de 2009. Nesse caso, porém, o médico poderá utilizar o medicamento para uma indicação não prevista na bula, caso acredite que isso trará benefícios para o paciente. Em geral, existem dois tipos de homem na prática. Um que usa um medicamento para uma doença diferente da especificada, como a gabapentina, um medicamento antiepilético usado para tratar dores neuropáticas. E o outro em que é usado um fármaco onde as especificações para as quais ele foi aprovado não são respeitadas, como, por exemplo, o uso do sildenafil, um fármaco aprovado para o tratamento de disfunção erétil, usado para melhorar a performance sexual. É relatado na literatura que os medicamentos off-label e não licenciados são os mais comumente usados em neonatologia e unidades de terapia intensiva, com prevalência de até 90%. Convém salientar que o uso off-label é justificado quando houver estudos comparativos mostrando uma vantagem em eficácia e segurança ou custo-efetividade sobre as alternativas existentes. O médico poderá utilizar o medicamento para uma indicação não prevista na bula, caso acredite que isso trará benefícios ao paciente. Todavia, essa possibilidade não deve colocar o paciente diante de situações de riscos à saúde e à sua integridade física e mental. A prudência é fundamental para o exercício da profissão médica e deve o farmacêutico estar atento aos riscos potencializados no uso de medicamentos off-label, devido à falta de informações conclusivas sobre os agentes e fármacos inseridos nesse medicamento.
conclui-se que o farmacêutico tem como responsabilidade também de ponderar os riscos e benefícios quando se opta pela prescrição off-label e ter um diálogo compreensivo com o paciente, alertando para as possíveis consequências do uso desse medicamento.